Alô, Brasil do Agro, no ar, mais um episódio do podcast do empresário rural, do empresário urbano, Agro e Negócios. Estamos no CCAJ, Centro Comercial do Agronegócio aqui em Jataí, no sudoeste goiano, e para nós é um privilégio poder comunicar para os senhores. E hoje nós temos como tema a tecnologia de aplicação de agroquímicos. Nosso convidado é o Dr. Ulisses Gandolfo, do grupo Dachem, lá do Paraná, que vem até o sudoeste goiano nesses dias para uma série de palestras aqui na nossa região. Dr. Ulisses, é um prazer recebê-lo aqui no podcast Agro e Negócios. Uma satisfação tê-lo conosco. Espero que a gente possa trazer muita informação que gera valor, principalmente para o homem do campo. Muito obrigado, Peterson. Prazer estar aqui, uma honra, satisfação. Um podcast aí conhecido por levar bastante informação válida para o agro. A gente sabe que o agro é muito importante, né, principalmente nos dias de hoje. Sabemos aí que o crescimento populacional, né, a população mundial só cresce e essa população tem que ser bem alimentada. Então, pegar um pouco da minha área de trabalho, da minha área de formação e vir aqui conversar, trocar uma ideia, passar um pouco de informação válida, perfeito, atualizada e verdadeira, é bom. Então é um prazer e satisfação estar aqui. Muito bem. Inclusive essa ferramenta da informação hoje ela é primordial, né? Um produtor rural, um técnico, né, um profissional da área, bem informado, com informação, como o senhor disse, real, né, que tem aplicabilidade na sua função, ele certamente estará um passo à frente daquele que não busca essa informação, o conhecimento, e utiliza o conhecimento como uma ferramenta na sua atividade. Pois bem, o senhor veio a Jataí, ao sudoeste goiano, a convite da Stara, né, mais precisamente aqui da Evolução Agrícola, que é a concessionária Stara, e atuou com palestras, eu creio que mais direcionada a profissionais, né, como agrônomos, técnicos de empresas, né, que trabalham com pulverização também, em Jataí, em Caiapó e em Mineiros. Foi isso, doutor? Exatamente. 3 eventos que a gente realizou e já coloco aqui, né, uma satisfação fazer esse trabalho com a Stara. Conheço as máquinas deles já há algum tempo e para mim é uma satisfação particular trabalhar com uma empresa 100% brasileira, né? Acho que falar de tecnologia de aplicação é bom, mas conversar lá com o pessoal que está trabalhando numa empresa 100% brasileira. A gente sabe que tem muitos concorrentes no mercado e passar para eles informações boas sobre as máquinas deles, mostrar para eles que as máquinas deles brigam aí entre as melhores do mercado é bom. As conversas, as dúvidas, os questionamentos, as discussões que surgiram nos eventos foram assim, muito boas. Dá para ver que o pessoal está muito bem preparado, muito bem treinado. Eu até ia chegar nessa questão, né? Como é que o senhor avalia o nível técnico dos profissionais aqui da região, doutor? Como eu estava colocando, o pessoal tá muito bem treinado, né? A parte da tecnologia de aplicação, ela é uma parte nova, né? A gente costuma dizer que dentro aí do cultivo, né, das operações do cultivo de semeadura, colheita e pulverização, ela é a parte mais nova. Então é comum que ela seja a parte mais desconhecida ainda, né? Ainda claro. Tem muita informação para ser levada, tem muita informação que a gente trabalha para levar a informação verdadeira, né? Tem muitos mitos ainda, muitas lendas ainda. Então as informações que foram lá discutidas, deu para ver que o pessoal está bem alinhado com a verdade, com o profissionalismo, com a sinceridade, com a honestidade, e deu para ver que além deles saberem que eles trabalham em máquinas boas, eles têm na mão aí ferramentas ligadas à tecnologia de aplicação para levar ainda mais solução para o campo e para o produtor. Perfeito. Então, antes da gente falar nessa questão mais técnica, conhecer até um pouco o histórico da tecnologia de aplicação de agroquímicos aqui no Brasil, gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito da sua empresa também, da empresa de vocês, que é sediada lá no Paraná, correto? Isso. Bom, o Grupo Dachem é uma instituição de pesquisa, treinamentos e consultorias. Trabalhamos aí, iniciamos as atividades em 2014, então uma empresa relativamente nova. Foi fundada pelos professores Marco Antônio Gandolfo, que é meu pai, também certo. Trabalha na área de tecnologia de aplicação, e pelo professor Robinson Ozip, um herbologista aí, um doutor em ervas daninhas aí, uma referência nacional também. A empresa ela trabalha fundamentalmente na parte de pesquisa em tecnologia de aplicação certo. Em máquinas agrícolas, e a gente, à medida que como você bem colocou, né, e eu coloco isso e até disse nos eventos, né, a gente está na era da informação,
Então, na tentativa de levar mais informação, de tirar um pouco dessas informações que a gente cria no laboratório e levar isso para o campo, complementar com o campo, a gente abriu também, né, as partes de consultoria e treinamento de corpo técnico. Perfeito. Fazemos treinamentos lá na nossa estrutura, em Bandeirantes, e à medida que não é possível deslocar o pessoal até Bandeirantes, eu ou o Gandolfo, meu sócio e pai lá que também trabalha, a gente se desloca aí para atender as necessidades dos clientes. Perfeito. Até acho que não tem hoje como você apresentar uma ferramenta ao mercado, que é exigente, mas que tem profissionais também conhecedores de todas as novas tecnologias que estão chegando, de maneira que você coloque um produto que gere alguma dúvida. O trabalho do Grupo Dacheng, ele se dá com desenvolvimento de um produto, creio com embasamento aí, campo e laboratório, fazendo uma sinergia dessas duas realidades, que não adianta eu apresentar um trabalho lá no campo apenas com teoria ou com prática laboratorial. Eu tenho que ter também o conhecimento do campo. Eu acho que vocês preenchem essa lacuna, né? Exatamente. A gente costuma dizer bastante, né, que muitas informações são criadas no laboratório e ficam no laboratório, muitas informações são criadas no campo e ficam no campo, e uma das nossas tentativas é complementar, né, a gente criar alguma coisa no laboratório, entender cientificamente como que um produto está agindo, a performance real de um produto, o que um produto faz e o que um produto não faz, qualidade, em questões de qualidade de materiais, de máquinas, em questão de qualidade de bicos de pulverização. Então a gente cria essa informação e com a necessidade dos clientes da gente fazer esses eventos, a gente vem e traz essas informações para complementar, juntar o laboratório com o campo. Acho que é o caminho ideal. Com certeza é o caminho ideal. Muito bem, gostaria que o senhor fizesse para a gente um histórico breve da tecnologia de aplicação e até para engrandecer um pouco mais o seu comentário, eu estava dando uma pesquisada aqui, voltando um pouquinho na questão da literatura e tal, e aí a gente pega dados lá de 79 e 74. 74, Rimmel. Aplicação de defensivos agrícolas é provavelmente o processo mais ineficiente como já praticou até hoje. Aí lá em 79, 5 anos depois, Matthews, uma das atividades de maior desperdício na agricultura, tanto em energia quanto em produto químico. Era uma visão que já tinha-se essa certeza de desperdício, de má qualidade, né, do trabalho desenvolvido lá na década de 70 ainda. Né? Exatamente. Matthews é uma referência mundial na tecnologia de aplicação. E até a FAO, né, a Organização Mundial de Alimentação e Agricultura, ela tem citações que corroboram com isso, né, dizendo que a tecnologia, a aplicação de defensivos, de agroquímicos, ela é talvez a operação menos eficiente realizada pelo homem no mundo. Né? E isso leva a gente, às vezes, a assustar, né, falar, nossa, mas é tão ineficiente assim. Eu tenho um ponto de vista um pouquinho diferente, né? A gente trabalha numa situação completamente adversa, né? Tudo que existe no campo não colabora com a aplicação, né? Então, às vezes as pessoas olham para isso e tentam culpar o operador, o homem, o trabalhador do campo, a máquina, mas na verdade a gente tem variáveis climáticas gigantescas, né? Principalmente no Brasil. País continental, uma realidade do sul não é a nossa, aqui é nossa, não é do Mato Piba e assim por diante. Né? São condições completamente diferentes, então o clima ele é um dos mais desperdiçadores da parte de defensivos, né? Então, quando a gente olha, a gente corrobora esses dados, junta esses dados, né, sobre a ineficiência, sobre o desperdício, e a gente vê que ainda assim somos um exemplo, né, no agronegócio, para o agronegócio mundial. Eu acho que na verdade a gente está sendo eficiente até demais. Os números podem dizer que a aplicação, a operação em si, ela é ineficiente, mas à medida que o mundo sobrevive de grande parte dos alimentos que a gente produz, eu acho que a gente está num ótimo caminho, né? Esses números, óbvio, que só melhoraram, né? A gente está sempre melhorando com informação, com máquina nova, com tecnologia nova e tenho certeza aí que cada ano que passa isso vai evoluir, a gente vai deixar esse histórico, essas referências, né, que tratam desse desperdício, vamos deixar um pouquinho para o lado e vamos falar com mais respeito da tecnologia. Perfeito. Agora pegamos aí mais de 40 anos, né, quando dessa constatação do Matthews lá em 79, estamos em 2022, digamos que esse processo começou a melhorar aí há 5, 10 anos atrás. Por que a gente teve essa janela tão grande? Por que
um marco da tecnologia de aplicação, né, que acho que foi um momento de virada total da importância da tecnologia de aplicação, foi no pós-2001. Em 2001 ocorreu, né, um fenômeno agrícola no Brasil gigantesco, que foi a chegada forte da ferrugem da soja na Bahia, né? A Bahia era uma super referência de produção, e em 2001 muitos agricultores faliram por causa da ferrugem da soja. E lá eu lembro que quando eu entrei na faculdade, comecei a pesquisar, a conversar com alguns pesquisadores da área, o grande questionamento, né, foi, olha, aqui em 2001 a gente está sendo quebrado pela ferrugem, e a gente tem uma máquina boa, uma máquina avançada para trabalhar, a gente tem um agroquímico, né, agroquímicos que passam por 10, 15 anos de pesquisa, milhões e milhões de dólares de investimento para registro e tudo mais, e a gente está pecando em alguma coisa, né? Então, o pós-2001 entendeu. Né? A hora que começamos a juntar essas referências do passado, né? Não só Matthews, mas Oscan, Corchi, Cristofoletti, são figuras aí que trabalham tecnologia de aplicação há muitos anos. A gente começou a numerar, olha, vamos entender por que está sendo ruim, né? Porque a gente está colocando 2, 3 mil litros de calda dentro de um tanque, mas a gente está fazendo chegar quanto disso, né? E quando a gente compara números, né, para ajudar nessas contas, a gente trabalha com as perdas, né? Então vamos entender o que a gente está perdendo. Uma aplicação mal feita, né? Uma aplicação sem informação, com um operador ali que não está bem conscientizado, não está bem entendido do processo. Horário inadequado, condições climáticas, tudo, né? Cuidado com a máquina, né? Posicionamento de agroquímicos corretos. Quando ele deixa de seguir essas orientações, de tudo que ele pulveriza, ele vai perder na casa de 90%, 95%. Chega a tudo isso? Chega a tudo isso. E a tecnologia de aplicação, ela começou a ter mais importância, né? E pós ali 2001, eventos, né, simpósios e congressos de tecnologia de aplicação começaram a ter mais inscrições, as pessoas mais interessadas, porque a tecnologia de aplicação, por conceito, ela reunir todos os conhecimentos possíveis para fazer uma aplicação de qualidade, de segurança e com o menor custo possível. Né? Então, à medida que a gente foi destrinchando, né, sabendo que a pulverização ela era ineficiente mesmo, e isso estava gerando um dano para o campo, para a produção de alimentos, a gente foi aprender sobre a tecnologia e aprendemos que ela realmente era muito ineficiente. Agora o trabalho é tentar resolver, né, trabalhar o máximo possível para resolver isso e reduzir essas perdas. Eu acredito até que esse trabalho de vocês, acredito que esse trabalho de vocês, ele também tem um foco muito especial na conscientização, né, tanto dos profissionais, como do empresário rural e seus colaboradores, o operador da máquina lá também. Exatamente. Né? A gente sabe que falta muita conscientização, falta muito ensino, orientação, né, sobre o manuseio, sobre a utilização de agroquímicos. À medida que esses eventos foram acontecendo, que as pessoas foram se interessando na área de tecnologia de aplicação, isso ficou escancarado para todo mundo. Né? Muita gente chegou à conclusão de falar, olha, a gente não sabe fazer pulverização. Né? Então, à medida que a gente foi aprender sobre tecnologia de aplicação, o principal ponto foi, olha, vamos aprender no laboratório, vamos aprender como fazer e vamos dar um jeito de levar essa informação para o campo, porque as informações disponíveis, né, em internet, em mídias sociais, elas são, de certa forma, ali... falta alguma coisa, né? Falta ali um número, uma ciência, uma estatística para fortalecer aquilo. Então, a conscientização, a orientação do operador, do produtor, se não 80%, 70% do trabalho hoje. É pegar essa informação e saber como levar ela com qualidade para o campo. Muito bem, podcast Agronegócio, estamos conversando hoje com o doutor Ulisses Gandolfo, da Dachem, lá do Paraná, tecnologia de aplicação de agroquímicos, aqui no podcast do Empresário do Campo e do Empresário Urbano também, porque a gente trata de assuntos correlatos e hoje nós temos a nossa economia, né, girando, obviamente, em torno do agronegócio aqui no Sudoeste Goiano e em Jataí de uma maneira toda especial.
Né, conosco, a gente quer agradecer aí a Fênix, né, o agronegócio move a economia do nosso país com um modelo inovador de acesso ao mercado, e a Fênix faz parte desse movimento como a maior e mais estruturada força de gerenciamento de compras agrícolas do Brasil. Há mais de 18 anos no mercado, a Fênix conta hoje com 6 unidades em Goiás, Tocantins, Mato Grosso, gerenciando a maior área plantada do Brasil em mais de 135 municípios. Trabalhando de forma séria, organizada e com foco, sempre ao lado do cliente, a Fênix atua na gestão de compra de sementes, corretivos, defensivos, fertilizantes, nutrição de plantas e diesel, administrando a logística da entrega, além também da sua atuação na área de seguros e captação de crédito. Conheça mais no site fenixempresas.com.br. Um abraço para os amigos também lá da Soluflex Ferramentas, grande parceiro do Homem do Campo, aqui de Jataí, também conosco na programação do Agronegócios, a Bruc, né, que também desenvolve um trabalho gigantesco aí em todo o Brasil, né, tecnologia também de geração de energia limpa, e a Casa Carlone, 55 anos atendendo também o Homem do Campo aqui em Jataí, no sudoeste goiano. Bom, a gente retorna com o nosso bate-papo com o Dr. Ulisses, falamos já um pouquinho dessa questão do histórico da aplicação, da importância que essa ferramenta ganha hoje, né, no dia a dia do produtor rural, e a gente também tem, obviamente, que elencar algumas situações que permeiam esse trabalho propriamente dito lá no campo. E o que um produtor quer, né, quando ele vai fazer um serviço de aplicação? Falando em questão bem prática, doutor, atingir o alvo, né? Exatamente. O defensivo tem que chegar lá. Ele quer que não ocorra deriva também, né? E aí fica ligado a questão de horário de aplicação e tudo mais. Que isso redunde no controle de praga, de doença, de planta daninha, que não contamine o meio ambiente, que não contamine o homem e que gere segurança no processo no todo, né? Exatamente, exatamente. O grande conceito da tecnologia é esse, né? E a gente sabe que a operação de semeadura ela é feita uma vez, né? Numa safra, vamos pegar uma safra de soja, certo. Ela é feita uma vez, né? A operação de colheita é feita uma vez. Mas hoje a gente tem, né, 7, 8, 9 aplicações, né? Então, quando você acumula, né, se você tem um erro em uma aplicação e você começa a acumular esse erro durante uma safra, é óbvio que isso vai te resultar em menor produtividade, em mais desperdício, em maior contaminação ambiental, né? Se você perde um pouquinho em uma aplicação, em 7 aplicações você vai perder um pouquinho mais. Então, o grande conceito da tecnologia é justamente esse, e fazer tudo isso com o menor custo possível, né? A gente sabe que o bolso é uma parte essencial do negócio, né? Se ele não for lucrativo, não tem por que ninguém fazê-lo. Então, fazer tudo isso, colocar tudo isso no processo e fazer com o menor custo possível é um grande desafio. É um grande desafio. Por mais que pareça simples, é um desafio gigantesco. Inclusive, a gente tem comentado muito aqui com outros segmentos também do agro, do apagão que a gente está tendo em relação à mão de obra qualificada no campo. E quando se trata de um operador de uma máquina, de um autopropelido, que vai fazer, digamos, a principal função da lavoura, né, que é o combate às pragas, que é a aplicação dos defensivos agrícolas, a gente sabe que tem que ser uma pessoa capacitada, né, qualificada, uma pessoa que possa operar a máquina e possa absorver tudo que aquela máquina ofereça. Então a gente também vê que hoje em dia essa questão, esse tema é um assunto da própria indústria também, que quer entregar uma máquina com tecnologia embarcada, mas que tem que deixar claro para quem está comprando. Olha, eu preciso de um cara, né, condizente com a tecnologia que essa máquina tem, né? Exatamente. Um grande desafio, né? Outro grande desafio é justamente esse, né? Eu faço questão nos meus eventos de sempre parabenizar o operador, né? A pessoa que está ali manuseando o agroquímico. Eles acabam sendo aí a última parte da cadeia a receber informação, né? Então a informação ela sai muito valiosa de um lugar e ela vai se enfraquecendo até chegar a eles, né? Então eu sempre faço questão de motivá-los porque o trabalho que eles fazem é essencial. Então acho que vale a pena citar isso como assim, olha, para quem estiver escutando e trabalhar nessa área, motive o operador, porque ele está ele está remediando o nosso alimento, né? A pulverização de agroquímicos ela é basicamente o remédio do nosso alimento. E aí nós temos até duas relações, porque esse colaborador, né, ele é um dos mais importantes aí do grupo, porque ele está operando uma máquina de valor agregado, 2, 3 milhões, 4 milhões, está trabalhando com agroquímicos aí com alto valor também, e um erro dele pode colocar
colocar a sua safra aí em derrocada, né? Exatamente. Ele tá, a gente costuma dizer, né? Ele tá com dinheiro na mão, né? Tá com dinheiro na mão. Ele que está escolhendo, ele que faz a escolha à medida que ele tem a informação, obviamente, ele que escolhe, né, como esse dinheiro vai ser investido na lavoura, né? Então, vale a pena sempre ressaltar a importância aí de motivar ele a fazer um trabalho bem feito, né? Isso, óbvio, que tem, né, outros fatores dentro das próprias propriedades, que ele precisa estar motivado a fazer esse trabalho, mas eu sempre faço questão de parabenizar, porque por mais que a gente tenha todos esses números, né, que às vezes parecem negativos, vale lembrar, né, o Brasil é o agro mundial, é um dos países aí com maior produção de alimentos do mundo, a gente alimenta grande parte do mundo, então ele por mais que tenha muitos defeitos ainda, eles estão fazendo um ótimo trabalho. E a nossa intenção é sempre ajudar. Perfeito. Doutor Ulisses, eu tenho alguns dados aqui com relação a principais problemas verificados, não são muito atuais, até inclusive são dados da Coamo, lá do Paraná, do seu estado, e aí falam sobre os problemas durante inspeções. Erro na dosagem do produto, erro na taxa de aplicação, cerca de 80% e 60% respectivamente. Espaçamento de bicos, 97%. Bicos inadequados ou com entupimento, 97%. Bicos inadequados, exceto entupimentos, 67%. Aí teve um trabalho também de avaliação da condição das máquinas. 29% eram máquinas consideradas em situação ruim para exercer aquela função, 35% razoável e bom, não é nem ótimo, apenas 34%. Sim, esse é um trabalho que até eu posso falar com um pouquinho de autoridade, porque esse trabalho se iniciou em 1999 pelo meu pai. Meu pai, unido ao orientador dele, o professor também Ulisses Antoniassi, eles criaram um projeto conhecido como Inspeção Periódica de Pulverizadores, né? Esse projeto ele se baseou num modelo de inspeção europeu. E ele, quando esses pesquisadores, né, o Gandolfo e o Antoniassi, trouxeram esse projeto para o país, foi um susto, né, porque esses mesmos dados, né, eu até tenho esse dado em algumas apresentações, quando você faz essa comparação exatamente desses fatores, desses parâmetros, com máquinas da Bélgica, que é até um exemplo que eu tenho, você vê que praticamente nenhum desses defeitos acontece em nenhuma das máquinas. Né? E quando acontece um defeito, uma ponta entupida, uma ponta gasta, um erro na taxa de aplicação, está ali em 0,1% das máquinas, porque lá existe uma inspeção periódica obrigatória para ser feita nos pulverizadores. Né? A gente sabe que é uma condição de agricultura completamente diferente, mas quando foi trazido esse projeto para cá, esse projeto tentou, né, permear a legalidade, né, e tornar esse projeto obrigatório, mas o meio entendeu que o Brasil ainda não estava preparado, né, porque a gente veio de uma evolução muito rápida, né, e quando a evolução acontece de maneira muito rápida, uma ou outra coisa acaba saindo do controle. Então, foi entendido aí alguns anos atrás que não seria ainda adequado legalizar isso, né, iniciar projeto de fiscalização de máquinas, porque praticamente todas seriam reprovadas. Né? E não sei se esse dado deve ser de 2009, Acho que é 2004. 2004, Tem alguns dados também de 2009, de 2012. Hoje esse projeto já é, né, dissipado aí em todo o país, todo mundo realiza isso. E assim, por mais que seja de 2004, eu diria que esses números mudaram, evoluíram. Mas nem tanto. Né? Mas ainda não está onde a gente quer chegar. Ideal, não está no ideal. Não está no ideal. Bom, e aí quem está nos acompanhando, de repente, pode perguntar, porque nós temos, né, dentro do cenário macro do agro, né, inúmeras realidades aqui com relação a tamanho de propriedade, né, tecnologia aplicada com o produtor, capacidade de investimento em maquinário e tudo mais, e de repente um produtor menor pode estar pensando também, olha, mas a minha pulverização ela ainda é de arrasto, ou ela é com autopropelido um pouco mais antigo, que condição que essa máquina minha tem de oferecer uma pulverização adequada? O próprio estudo fala que podemos realizar uma eficiente aplicação com qualquer tipo de pulverizador, desde que estejam todos em dia, né? Com a sua manutenção em dia. Né? Até engraçado, né? Porque eu escuto bastante isso, né? Atendo produtores que têm equipamento de arrasto montado, autopropelido, e às vezes o produtor, né, do Paraná, né, em grande parte produtores aí de áreas menores,
às vezes, né, até comenta, fala, olha, eu não posso, né, ter a mesma tecnologia de aplicação de condições aí de Goiás, Minas, Mato Grosso, e uma coisa que é até engraçada, né, um dos grandes problemas hoje da tecnologia de aplicação é justamente a complexidade do circuito de pulverização. À medida que a gente quer uma máquina para ter uma capacidade operacional de 80, 90 hectares por hora tratado, isso requer que a máquina seja grande, que a máquina tenha, né, 30, 40 metros de barra, que a máquina tenha 3, 4 mil litros de tanque. E uma máquina grande dessa, para operar bem, ela precisa ter muito sensor. E esses sensores, eles são todos pontos de restrição de cauda. Então, quando um produtor de uma máquina pequena fala disso, eu sempre digo, olha, você tem uma vantagem na mão, porque a tua máquina não é complexa. Tua máquina é muito fácil de ser limpa, dificilmente você vai ter um problema de instabilidade de cauda, dificilmente você vai ter um problema de falta de agitação, né? Então, à medida que a agricultura evoluiu, que a tecnologia de aplicação evoluiu, que a operação de aplicação evoluiu, as máquinas tiveram que evoluir também e o circuito de pulverização acabou ficando cada vez mais complexo. Né? E como a gente está falando, já comentando, da falta de cuidado, da falta de capricho com a máquina, uma máquina mais complexa, com pouco capricho, ela acaba se tornando um problema gigantesco. Né? Então, grande parte dos problemas que eu encontro estão mais ligados a máquinas a autopropelidos, máquinas aí que trabalham muito mais horas, né, no ano do que a pulverizadores menos complexos. Doutor Lício, nós temos também uma característica aqui, dada a dimensão das áreas e às vezes até um tempo mais curto para a aplicação, né, desses defensivos, que é a aplicação via aérea também. A aviação agrícola bastante presente na região aqui. Sim. E também é uma ferramenta de aplicação, só com certeza. Por um outro meio, né, meio Isso. aéreo, mas que necessita também de todos esses cuidados. Todos, né? Os cuidados, exato. A aplicação aérea ela tem algumas... que eu gosto de dizer, né? Eu lembro de muitas, lá nos meus primeiros eventos feitos, eu lembro que tinha muitas vezes um combate, né, entre a aplicação terrestre e a aplicação aérea. Verdade, né? Então, muita gente tentava, talvez ali por trabalhar em uma ou outra área, tentava, né, puxar o peixe para um ou para outro lado. E nós que trabalhamos com tecnologia de aplicação, a gente não está vendo se é o avião, se é o drone, se é o helicóptero, se é o terrestre, certo. Se é o herbicida, fungicida e inseticida, se é o bico da marca A ou da marca B, a gente está olhando para a melhor aplicação possível. Né? E quando eu escutava, né, a aplicação terrestre é melhor porque não tem amassamento, não, a aplicação aérea, né, é melhor porque não tem amassamento, a aplicação terrestre é melhor porque a barra está mais próxima do alvo, mas quando a gente vê na tecnologia cada uma desses modelos de pulverização, eles têm vantagens e desvantagens. E em muitos casos a desvantagem de um acaba sendo a vantagem de outro. Né? Então, ao invés de criar esse ringue, né, e eu até tenho uma imagem que é um ringue, de um lado um helicóptero, numa ponta um helicóptero, numa ponta um avião, numa ponta um drone e numa ponta um autopropelido. Né? Ao invés de a gente colocar todo mundo para brigar, eu acho que o ideal é complementar. Olha, à medida que um tem uma desvantagem e o outro tem uma vantagem que atenda, utilize o outro, né? Tem a sua opção. Então, a aviação, ela, assim como os drones, assim como os helicópteros, as aplicações por drones e por helicópteros, ela complementa muito bem, ela auxilia, óbvio, né, que requer, né, talvez ainda mais capricho do que uma outra pulverização, mas existem, né, fatores como a própria complexidade do circuito de pulverização do avião, ela é baixa, né, então não é um circuito difícil de ser limpo, é um circuito de altíssima vazão. Dentro ali da aviação, a gente tem o que pode ser chamado do equipamento mais eficiente de pulverização no mundo, que é o atomizador rotativo, né, um equipamento de altíssima uniformidade da população de gotas. Então você tem diversos fatores que atuam auxiliando. Né? Assim como em qualquer modelo de pulverização, a falta de capricho vai levar você a perdas, desperdício, falta de produção. Né? A questão da aplicação em si, tecnicamente falando, deposição das gotas, né, sobre o alvo, sobre a planta lá. Aí as gotas precisam estar no tamanho, na densidade adequada, correta, ao objetivo daquela aplicação. E aí vem o conhecimento sobre a tecnologia da aplicação. Aí vem a questão de escolhas de bicos anti-arrastamento, bico cônico de turbulência, qual é o melhor, qual é o mais adequado, né, para pós-emergência, para pré-emergência. Como é que se define tudo isso, doutor? Existe um cálculo que foi até colocado por uma referência já citada aqui do Corsi, que é até uma referência de 1967,
né? Um cálculo que é usado até hoje por todo mundo que trabalha com tecnologia de aplicação, que é um cálculo de cobertura. Né? Então, a gente, qualquer pessoa colocar na internet, né? Cobertura, densidade de gotas por centímetro quadrado para cada tipo de agroquímico. Vai ver lá que tem o fungicida de contato, ele requer maior cobertura, né? 70, 80 gotas por centímetro quadrado. Um herbicida sistêmico requer 20, 25 gotas por centímetro quadrado. Então, a escolha do bico, ela é um dos últimos passos, né? Até o que eu comentei bastante nos eventos, né? Que até como tratado com a Evolução Agrícola, né? Que é a empresa que eu estava ali representando, o que faz parte da evolução da tecnologia é a gente evitar falar da escolha do bico, vamos falar da escolha da gota ideal, né? Porque com base nesse agroquímico que eu estarei pulverizando e com base na densidade vegetal da minha área, né? Na densidade foliar da minha área, eu tenho que definir exatamente o tamanho de gota adequado. Né? Agora, doutor, essa gota, tamanho adequado, ela está diretamente ligado à cauda, à confecção da cauda em si? Ao bico de pulverização. E você primeiro, através desses cálculos, você calcula quantas gotas você precisa. Certo. Com base em quantas gotas você precisa, você consegue fazer o cálculo da tua taxa de aplicação, se vai ser 30, se vai ser 60, se vai ser 100 litros por hectare. E aí, juntando essas informações mais operacionais, unidas à velocidade que você vai fazer a pulverização, aí sim você vai ter o catálogo na mão e escolher o bico com a vazão correta e com o tamanho de gota correto para fazer a pulverização. Agora o senhor chegou numa situação interessante também que é muito discutida às vezes. Olha, eu tenho uma máquina que permite fazer a pulverização aí a 30 km horários, eu vou fazer a 5 horários e tal. Como é que se define por essa questão de velocidade, observando também deriva e tudo mais? Um cálculo que a gente faz, até temos um aplicativo da empresa que chama Smart Decision, ele tem exatamente esse cálculo do tamanho de gota adequado, da taxa de aplicação adequada e grande parte da escolha ali da velocidade ela está ligada a relevo da área. A situação do Paraná, né, grande parte da área do Paraná, você acaba tendo ali um prejuízo muito grande se você, né, andar a mais de 8, 9 km por hora. Né? E quando você sabe que você tem uma velocidade de deslocamento do pulverizador limitada, você sabe a tua capacidade operacional. Né? Então, olha, com essa velocidade eu vou fazer 22 hectares por hora. Se eu estou trabalhando 8 horas no dia ou 16 horas no dia, durante a semana eu vou aplicar em tanto de área. Né? E então, à medida que você define ali a capacidade operacional da tua máquina, que você vai, à medida que você tem essa capacidade operacional, que você sabe dela, que você vai definir a maneira como você vai fazer pulverizações, né? À medida que a gente saiu ali há 10, 12 anos, a gente tinha 5 aplicações no ciclo da soja de 120 dias. Hoje a gente tem 9 aplicações com ciclo mais curto, né? Então o operador acaba tendo que entrar mais vezes. E se ele escolher, falar, olha, eu quero escolher trabalhar 5 km por hora, mas se ele tiver uma capacidade operacional muito baixa, ele não dá tempo de fazer uma aplicação e começar outra aplicação. Né? À medida que ele vê a praga destruindo a cultura dele, ele tem que aplicar. E se ele não terminou de aplicar uma outra área, ele acaba não tendo máquina possível para aplicar nisso. Né? Então, acaba sendo ali um cálculo gigantesco da tua capacidade operacional. Uma coisa que é um dilema hoje é a redução da taxa de aplicação, porque a redução da taxa de aplicação ela ocasiona o aumento da sua capacidade operacional. Né? A tua máquina vai render mais. Mas exige de você a redução da taxa de aplicação, exige uma melhor calibração da máquina, uma melhor limpeza da máquina, exige você entender que você vai trabalhar com tamanho de gota diferente. Né? E chegar nessa questão, tamanho da gota, vantagem e desvantagem. A gente tem dentro da parte de gotas, a gente tem três assuntos muito contraditórios. Eu colocaria o que eu chamo de meio termo, e eu apresento isso como meio termo, que seria uma gota média. Que ela 200 micras aí? Em torno de 200 a 250 micras. A gente tem, e ela é um meio termo, ela oferece meia segurança, meia qualidade, né, meia cobertura. Né? Ulisses, então eu não quero mais trabalhar com a gota média. Por quê? Porque eu fiz uma avaliação da minha aplicação e eu não estou vendo gotas chegar no terço baixo da minha cultura, que é onde grande parte das pragas de difícil controle estão. Muita evaporação, de repente. Isso, estou perdendo. Quanto maior o tamanho da gota, menor é a capacidade dessa gota cobrir totalmente os seus alvos. Né? Então, quando se chega a essa conclusão,
que é um trabalho que a gente faz, e eu sempre digo, avalie como está a sua aplicação, né? Existe uma ferramenta hoje conhecida como papel hidrossensível, coloque um papel hidrossensível lá na tua área, vê, né? A tua praga está lá no pé da soja, então coloca um papel lá, né? Se chegar 2, 3 gotas ali no papel, você sabe que a tua cobertura está fraca, né? Aí você tem que ir para uma gota mais fina, quanto menor o tamanho da gota, maior é a cobertura gerada por aquela gota, né? Porém, a gota mais fina, além de dar mais cobertura, que é um fator positivo, ela tem um fator negativo de ser mais perdida. Mais perdida. Quanto mais fino o tamanho da gota, maior o percentual de evaporação que a sua pulverização vai ter. Mais deriva, mais perdas para o ambiente. Aí você acaba entrando numa situação de perigo, né? Você pode ter dentro da sua propriedade ou da propriedade dos seus vizinhos alguma cultura sensível àquele herbicida que você está pulverizando, aquele agroquímico que você está pulverizando. Infelizmente acontece isso. Acontece bastante. Então, aí quando a gente faz essa avaliação, Ulisses, então eu vou usar gota grossa para fazer tudo, acima de 300, 350 micrometros. Porém, a gota grossa, ela fornece como fator positivo baixíssima deriva, né? Então é a tecnologia de menor deriva possível, porém ela não dá cobertura. Cobre uma área menor. Ela cobre uma área menor. E uma coisa que a gente costuma dizer, né? A hora que as culturas começam a fechar as linhas, a gota grossa ou fica na parte de cima da cultura ou ela escorre para o solo, né? Porque ela é uma gota mais pesada, então ela não tem capacidade de ocasionar uma coisa que a gente chama de desvio de trajetória, que é por parte das gotas finas, que ela conseguir, com a ajuda do vento, desviar das folhas de cima e chegar nas folhas do terço médio e do terço inferior. E a gota grossa, por ela ser muito pesada, né, ela acaba não tendo essa capacidade. Então, quando a gente falava de tecnologia de aplicação 10, 15 anos atrás, todo mundo queria um bico só para fazer tudo. E um bico só gera só um tamanho de gota. Bico universal. Exato. Né? O bico é o que a gente chama de bico pato, né? Certo. Pato anda, nada e voa, mas faz tudo, mas não faz nada direito. E esse bico, que na verdade faz tudo, ele é um bico variável, né? Ele não vai te dar a gota fina que você precisa quando você necessita de cobertura, e ele não vai te dar a gota grossa quando você precisa reduzir a deriva. Então ele acaba sendo um meio termo, mas que deve ser utilizado também com uma gota fina, de uma ponta, por exemplo, a cone vazio, que é um bico de altíssima qualidade, e também auxiliado aí com uma pulverização com gotas mais grossas, que seria o caso de dessecação com herbicida, que é um pouquinho mais prejudicial para o ambiente, colocar uma tecnologia mais segura possível. Bom, e dentre esses quesitos aí que a gente tem, essas diferenças, dizendo do Paraná para Goiás, por exemplo, o Rio Grande do Sul para Goiás, Mato Grosso, temperatura e umidade do ar também. Bastante. Nós temos aí, chegou tal hora, eu tenho que entrar com herbicida na lavoura, eu tenho que entrar com o defensivo. Aí eu tenho lá uma temperatura de 35 graus, uma umidade que não está muito legal e tal. Sim. Eu estou fazendo a aplicação, daqui a pouco lá no horizonte já pinta uma nuvem, ela já chega aqui na lavoura. Exatamente. É complexo. É muito complexo. Toda, é muito complexo. Eu chamo, né, nos meus eventos de recomendações climáticas de bula, né, que seria ali não pulverizar com temperaturas acima de 30 graus, não pulverizar com umidade abaixo de 50%, e é legal que quando a gente pega esses números e a gente vai lá na Bahia, a partir das 7h30 da manhã, você já está fora desses horários. 7h30 da manhã. O pessoal brinca, né? Às vezes, num dia nublado aqui, a gente tem temperatura acima de 32, 33 graus. E é uma situação muito quente. Então, à medida que você faz uma pulverização, uma recomendação na Bahia, no Cerrado, em Goiás ou no Rio Grande do Sul, você não pode se fechar essas recomendações de bula, porque senão ninguém pulveriza, né? O que a gente precisa fazer é personalizar as recomendações, é entender, olha, uma gota fina, qual é a temperatura que uma gota fina suporta para dar uma boa cobertura? Certo. 30 graus. Ulisses, então agora está começando a fazer 31, 32 graus. Eu só tenho a opção de gota fina. Olha, então você vai ter um índice de perdas muito alto. Por isso, tenha uma gota média, né? Entra com uma tecnologia diferente, num horário climático diferente, numa condição climática diferente, para que você, né, consiga obter cobertura adequada de alvos, evitando o máximo de perdas possíveis. Tecnicamente falando, ele é o diâmetro mediano e mediano numérico, é esse? Volumétrico, porque se calcula por volume, né? O diâmetro mediano volumétrico, ele é um número gerado pela população de gotas pulverizadas, né? Então ele basicamente é o tamanho médio de gotas que estão sendo pulverizadas por aquele bico naquela condição de pressão, né? E quando a gente fala, né, os 350 micrometros, 380 micrometros, 150 micrometros, é justamente o DMV, né? E o que as empresas fazem? Eu tenho esse equipamento que faz essa avaliação
avaliação desse diâmetro mediano volumétrico, eu faço uma avaliação, então ó, essa ponta gerou um DMV de 150 micrômetros. Com base nesse número, existe uma classificação da ASAB de 2009, que classifica o DMV, classifica o tamanho da gota pelo DMV. Então, ó, 150 micrômetros, está em qual classe? Está em classe de gotas finas. Por isso que a gente vê nos catálogos, né? Todo catálogo de pontas tem que ter o tamanho de gota que aquela ponta está fazendo naquela pressão. E esse tamanho de gota é justamente interligado aí ao DMV que aquela gota está fazendo. Tá, vamos imaginar uma situação aqui. Eu comecei a aplicação, aí na metade da aplicação ali deu um problema no bico. Eu vou ter que trocar 2 ou 3 bicos da máquina. Aí eu peço para um funcionário, ele vem para a cidade, vai em uma revenda e vai comprar um bico. De repente não o bico adequado, não o mesmo bico que está sendo usado lá, né? Às vezes não informa nem o produto que está sendo utilizado, né? O tamanho das gotas que ele quer, vazão e tudo mais, e acaba levando de repente pega na pressa, ali na pressa e vai criar uma situação desnecessária, né? Vai causar um certo prejuízo, né? Não, e outra coisa, né, que eu coloco ainda como pior, é o atraso operacional. Porque essa máquina, grande parte das máquinas, né, se a gente pega de Goiás para cima, grande parte das máquinas elas trabalham num aperto operacional muito grande. Então essa máquina não pode se dar ao luxo de ficar parada por muito tempo, né? Uma coisa que a gente vê, né, então o camarada tem uma máquina lá que tem 60 bicos, né, 60 pontas de pulverização. Então ele precisa trocar as pontas, ele compra 60 pontas. Aí num momento de pulverização, ele pode perceber, né, ali tem uma mistura de calda inadequada, muita utilização de produtos WP e WG obstruem a ponta, né, a ponta obstruída, entupida, ela vai pulverizar uma subdose, então ele percebe visualmente que aquela ponta está obstruída. Tem vida útil? Existe uma vida útil, né, em questão de horas, mas a gente da tecnologia, a gente costuma não falar dessa vida útil. A gente costuma dizer o seguinte, olha, faça uma operação de calibração na sua máquina para você entender qual que é a tua vida útil. Certo. Porque existem materiais de plástico, de aço inox e de cerâmica, né? O material de cerâmica é o mais durável do mercado hoje. Porém, ele depende muito da pressão que você está utilizando, que é basicamente o processo físico de empurrar a cauda pelo bico, né? Então, quanto maior a tua pressão, maior vai ser o desgaste do teu bico. E outra coisa é a corrosividade e a abrasividade dos agroquímicos que estão passando por ele, né? Então, existem produtos aí que são muito abrasivos, corrosivos, produtos ácidos, que danificam a ponta com muito maior velocidade do que aquela prevista no catálogo, né? Então, é ideal que o camarada tenha um procedimento de calibração da máquina para que ele entenda, olha, a cada safra eu estou fazendo e eu estou pegando lá 7, 8 bicos gastos. Então eu acho que o meu timing de trocar todos os bicos está sendo de safra em safra. X tempo, safra em safra e tal, ou tantas horas de aplicação. Tem como procedimento, será o produtor fazer o teste antes de entrar na lavoura? Esse projeto que eu já citei, esse IPP, Inspeção Periódica de Pulverizadores, ele é justamente um procedimento de calibração de máquinas. E esse procedimento existe com obrigatoriedade na Europa, né? E por não existir obrigatoriedade no Brasil, poucas pessoas fazem, né? Então, às vezes o camarada está utilizando um bico, está confiando nas horas, né? Esse bico tem o bico de cerâmica, né? Trabalha lá 1000 horas até a troca. Então, eu estou com 800 horas, o meu bico está tudo bom. Aí, às vezes a gente chega a fazer uma calibração da máquina e ele tem lá 10, 15 bicos gastos que estão jogando uma quantidade, né? Desperdiçando uma quantidade de investimento dele gigantesca, né? E ele assusta, falando, nossa, mas eu estou confiando numa informação. Geralmente ele enche o tanque e vai para a lavoura. Enche o tanque e vai para a lavoura. A hora que ele percebe, talvez assim, visualmente, né? Fala, olha, visualmente esse bico está muito inadequado. Eu vou trocar esse bico aqui. Se ele conseguir enxergar visualmente que um bico está inadequado, significa que aquele bico está com 80%, 90% de erro, né? Então, assim, 15%, 20%, a gente costuma dizer de 10% de erro de limite, né? 10% para mais a gente considera um bico gasto, 10% para menos um bico entupido. Bico entupido, o problema é menor porque você tira ele e faz a limpeza correta, né? O bico gasto ele tem que ser trocado, né? O orifício dele está maior do que deveria, ele está pulverizando mais. Então, sempre a gente recomenda, fala, olha, compre bicos, mas não compra um jogo de bico para a tua máquina. Compra um jogo de bico para a tua máquina e deixe 20, 30 bicos dentro do estojo dela, dentro da cabine. A hora que você perceber um problema, ao invés de você parar a máquina, descer lá, pegar uma escovinha, limpar o bico, né, com luva, com máscara, com EPI, limpar o bico, gastar tempo, tenha um bico novo dentro da tua máquina, percebeu um bico entupido,
só troca, tira aquele bico que está entupido, coloca um bico novo. Soluciona de imediato. Soluciona de imediato. Aí você não tem atraso operacional, né? Aquele bico entupido, lembrando, não vai para o estojinho de bicos novos, senão ele volta para a barra uma hora. Então tenha lá uma sacolinha para guardar os bicos que estão, né, entupidos, mais sujos, e depois você proceder com a limpeza. Bom, de tudo que a gente já falou, né, é incontestável, né, a importância de estar se qualificando nessa questão de uma aplicação correta, né, de defensivos, né, de produtos químicos para a lavoura, utilizando toda essa tecnologia, né, que é disponibilizada, treinando a equipe, né, optando por máquinas condizentes com a realidade da sua lavoura e tudo mais. E a gente vê que realmente é um divisor de águas, tanto em economia quanto em ter uma lavoura mais saudável, através de uma aplicação correta, sem desperdício de agroquímicos, que redunda também num prejuízo desnecessário para o produtor. E aí tem uma outra ferramenta que eu acho que também casa com essa questão de trabalhar esse tema, né, que é o da aplicação correta de agroquímicos, juntamente com a agricultura de precisão, né, que é uma realidade hoje já em inúmeras fazendas. Sim. E parece que é um caminho para o qual todos os produtores terão que seguir, não é, doutor? Inevitavelmente. A agricultura de precisão, ela levou, né, um grau de evolução para o campo gigantesco, né? A geração dos mapas de fertilidade, de produtividade, e até um pouco foi adaptado pela tecnologia de aplicação, que existem hoje em algumas máquinas, o mapa de aplicação, né? Então eu gero pelo computador da máquina, eu gero em toda a área que aquela máquina trabalhou, eu gero um mapa. Olha, enquanto dessa área a pulverização foi feita com temperatura abaixo de 30 graus. Então eu vou saber exatamente qual o local que foi um pouco mais perigoso minha pulverização, né? Então a agricultura de precisão, ela levou uma evolução gigantesca, e a gente pode até dizer, né, que a tecnologia de aplicação se adaptou um pouco, né, porque esses mapas de fertilidade, de produtividade, ensinaram os produtores a entenderem, ó, eu estou produzindo menos aqui por quê? Foi o clima ruim, foi uma aplicação ruim, a minha fertilidade de solo aqui está pior, né? Então a agricultura de precisão veio, resolveu isso, auxilia demais. 99% dos clientes que eu trabalho, eles fazem algum tipo de agricultura de precisão. Como o próprio nome diz, são dados precisos, né? Exatamente. Coletados dentro da realidade da área para aquele momento. Exatamente. Não, e fornece uma resposta gigantesca para o produtor. Imediata. Né? Imediata. Né? Ele ter controle, né? Imagina um produtor que toca uma área aí de 700, 800, 1.500 hectares. Você imagina ele ter controle total de tudo que está sendo feito nessa área, né? A agricultura de precisão foi sensacional nesse ponto. Minimiza riscos e potencializa ganhos, né, doutor? Exatamente. Esse que é o grande, é o pulo do gato da atividade. Trabalhar melhor. Trabalhar melhor. Exato. Bom, em cima dessas ponderações, quais seriam os principais dilemas da tecnologia de aplicação disso? Dentro dos principais dilemas da tecnologia de aplicação, o primeiro deles está entender que o conceito de tecnologia de aplicação, ele algumas vezes ele é contraditório. Por quê? Porque o conceito diz que a gente precisa fazer uma aplicação de maior qualidade, de melhor segurança e de menor custo. Porém, uma aplicação de qualidade, o que é uma aplicação de qualidade? É uma aplicação com bastante cobertura. Bastante cobertura é a utilização de gota fina. Quando a gente transpassa isso para segurança, uma aplicação de segurança não pode ser utilizada gota fina. É uma utilização de gotas mais grossas. Como equalizar isso? Não existe como equalizar, eles são completamente contraditórios. Por isso a gente fala, olha, a aplicação de qualidade é gota fina com maior volume de calda. E isso você gera maior cobertura. A aplicação de segurança é uma aplicação com gotas grossas, que você vai ter menos perdas para o ambiente e para o vizinho. Uma aplicação de baixo custo é gota fina e baixo volume de calda. Então, dentro desses três aspectos, esse tripé, ele é completamente contraditório. Por isso, dentro da tecnologia de aplicação, do conceito dela, já é um dilema. E vale a gente entender. Olha, se eu optar por fazer uma aplicação de qualidade, eu não terei segurança e não terei baixo custo. Eu acho que até dá para colocar um outro item aí, que é a questão da janela de aplicação também. Isso, né? Exatamente. É um outro pilar também dessa equação. Exatamente. Né? E quando falar, então eu vou fazer a aplicação do herbicida agora, então preciso de segurança de gota grossa. Você não vai ter qualidade, você não vai ter baixo custo. E, obviamente, né, quando essa questão de janela de operação, de capacidade operacional, olha, eu preciso baixar minha taxa de aplicação, sair de 100 litros por hectare
hectare para 50 litros por hectare. Dá para fazer bem feito? Dá, mas entenda, você está reduzindo a tua qualidade, você está reduzindo a tua segurança. Então, um dos principais dilemas, ele está justamente unido aí ao conceito de tecnologia de aplicação. Então, dentro desses fatores, a gente precisa trabalhar sempre dentro deles. Então, para cada aplicação, para cada agroquímico, para cada condição climática, para cada condição de perdas, de prejuízo ambiental que você pode gerar, você tentar entender para qual desses lados você vai. E aí você trabalhar sempre, hora que precisar de qualidade, trabalhar com qualidade, hora que precisar de segurança, trabalhar com segurança. Rapidez com rapidez. E se precisar de redução de custo, você tem como trabalhar com redução de custo. Perfeito. E agora, num contexto macro, assim, por que até hoje, bom, a gente sabe até o porquê, é uma pergunta redundante, mas para a gente colocar para o ouvinte, por que a pulverização de agroquímicos é vista tão negativamente ainda no mundo, doutor? Como a gente já bem colocou aqui, né, existem muitas referências que a classificam como ineficiente. Né? Então, isso leva algumas pessoas a erroneamente acreditar que o que está sendo feito no campo é ruim, né? É ruim ou é mal. A gente sabe que existe aí uma classificação toxicológica, né? E existem produtos com classificação toxicológica vermelha, que são produtos que realmente, né, ocasionam mais danos ao ambiente e às pessoas também. Porém, a gente precisa entender, né? Um dos dados aí mais utilizados em teses e dissertações envolvendo tecnologia de aplicação é que até 2050 a população vai sair de 6,7 bilhões de pessoas e ir para 9 bilhões de pessoas. Né? A gente em 40 anos a gente vai aumentar 50% da quantidade de pessoas no mundo e a gente precisa alimentar essas pessoas. Então, às vezes, o pessoal olha para a utilização de agroquímicos e fala, mas é ineficiente, é ruim, prejudica. Não, o agroquímico ele é o remédio do alimento. Né? O agroquímico está sendo colocado na área justamente para produzir mais e alimentar mais. Né? Então, acho que um dos pontos principais é a gente parar de olhar para isso como negativo e entender, olha, temos coisas a melhorar ainda. E todo mundo que puder precisa trabalhar junto nessa área para a gente melhorar bastante para alimentar todo mundo, né, nos próximos anos e com o aumento da população mundial. Nós temos essa conscientização. Daí entra o papel que deveria ser totalmente contrário do que é hoje, da grande mídia, que às vezes é patrocinada por ONGs internacionais, por outros interesses. Grupos e tal, que tem outros interesses e tentam denegrir a imagem do agro. Então, por isso que canais como esse aqui, né, nosso mesmo, um canal fazendo um trabalho de formiguinha e tal, mas que com o avanço da rede mundial de computadores hoje, da tecnologia, da informação também, tem uma abrangência aí sem fronteiras. Então, se a gente começar a disseminar, colocar por terra essas mentiras que são propagadas acerca do que acontece verdadeiramente no agronegócio, quem sabe a gente começa a atingir uma parcela da população, os jovens principalmente, que às vezes compram uma informação errada. A gente falava no podcast aqui de segunda-feira que o pior não é a mentira que a mídia às vezes coloca, mas a desinformação que essa coloca. Né? Exatamente. Então a gente tem um bombardeio aí diário contra o agronegócio. Gigantesco. E é engraçado, né? Porque muita gente fala a tecnologia veio para ajudar na informação e falar, mas antes a gente tem que questionar, a informação é boa? Então, quando eu vejo, né, muitas pessoas com quem eu trato que às vezes não são da área e falam, você trabalha com veneno. Né? E aí eu respondo, falo, olha, eu ajudo a alimentar você, né? A gente tem outras áreas aí da agricultura, a área orgânica, por exemplo, que é uma área, né, gigantesca, é uma área que está evoluindo bastante, o crescimento dos produtos biológicos está ajudando muito nisso, então eu acho que vale muito a pena a agricultura orgânica, né, estar bem disseminada. Porém, né, a agricultura, o controle químico de ervas, de pragas e de doenças, ele é mais efetivo. Né? Não tem como imaginar uma agricultura orgânica na extensão de uma agricultura empresarial. Exatamente. Eu acho que vale a pena, ela deve existir. Claro, né? sem dúvida, né? E assim que existir, pessoas vão trabalhar nela, vão evoluir ela, e acho que ela tem que estar no mercado junto. Mas ainda é insubstituível o controle químico, né? A aplicação de defensivos. Hoje existem... Se não fosse o químico, não teria produção. Não teria produção, exatamente. Hoje existem empresas aí que trabalham reclassificando a classe toxicológica dos agroquímicos. Existem trabalhos que logo serão publicados, que vão definir
para cada tipo de máquina, olha, para o equipamento costal, que é o equipamento de maior contaminação do manuseador, só vai poder ser permitido agroquímicos de classe verde ou azul, que são agroquímicos que têm baixo dano à saúde e ao ambiente. Né? Então a gente percebe assim que essas pressões do mundo em cima aí dos agroquímicos, elas estão funcionando, né? Para fazer o processo se tornar melhor, mais saudável e com menor prejuízo ambiental. Eu trabalho nessa linha, né? Mas a gente precisa entender que o controle químico ele é ultra eficiente, por mais que a gente fale, né, que existem dados que ele é ineficiente e desperdiça, ele funciona muito bem no campo. Claro. Né? Se não funcionasse, a agricultura não seria aí uma das bases mundiais aí da alimentação. E então, vai ser, né? Infinitamente. Vai ser infinitamente. Todo mundo precisa comer. Eu acho que quando se fala então em pulverização, né, com o uso do máximo de tecnologia que a gente tem, visando ter melhores condições de aplicação e um resultado final definido dentro daquilo que espera o produtor, uma lavoura mais sadia, mais produtiva, acho que o melhor, no começo, como o senhor disse e evidenciou nossas palestras aqui na região, tenha processos bem definidos, né, de aplicação, né? Defina esses processos com a sua equipe, né? Como você vai fazer, quando você vai fazer, o produto está na fazenda, a máquina foi revisada, né? Acho que começa por aí, né? Existem, eu sempre passo isso como uma parte ali mais de reflexão nas apresentações, que existem 5 passos sobre tecnologia de aplicação. Né? E às vezes o pessoal me pergunta, né? Fala, Ulisses, fala sobre drones, fala sobre aplicações, equipamentos, máquinas de pulverização autônomas, fala sobre os sistemas de pulverização seletiva. E isso eu acho que está lá no amanhã, eu acho que isso está no fim da escadaria, porque a gente está no começo da escadaria e o ontem a gente está pecando. Né? A gente está pecando na escolha da gota certa e do bico certo, a gente está pecando em saber exatamente qual gota pode ser aplicada em qual condição climática, a gente está pecando em avaliar a cobertura. Né? Eu atendo casos, né, de aplicações, falo, olha, apliquei esse produto não funcionou. 90% dos casos, ou mais de 90%, o produto que não funcionou é o produto que não chegou no alvo. Né? Então, a gente está falhando em avaliar se o produto está chegando no alvo. O produto ele tem eficiência, porém não foi aplicado de maneira correta. Exato, ele precisa chegar no alvo. Né? E existem produtos que requerem, né, maiores níveis de cobertura, e se você não tem ali uma ferramenta como um papel sensível para avaliar, você tá desfalcado nisso. Né? Acaba sendo mais fácil você dizer que o produto não funcionou, mas quando você faz uma avaliação rápida da sua máquina, você sabe, olha, nesse clima, com esse bico que você está pulverizando, com essa máquina, com essa velocidade, com essa pressão, essa gota nunca vai chegar no teu alvo. Né? E além desses 3 pontos, existem os pontos que a gente chama de operacional, que é a calibração da máquina e limpeza da máquina. Hoje, 70% dos problemas que a gente encontra está justamente na limpeza dos pulverizadores. Terminou a pulverização naquele dia, lava a máquina, lava os bicos, lava todo o sistema, deixa a máquina prontinha para rodar de novo. Né? Não existe, infelizmente, não existe cultura de limpeza de máquinas no Brasil. Né? Eu fiz um levantamento aí acho que de 100 e poucos eventos que eu fiz, em torno aí de 78%, 79% das máquinas, elas não passam por nenhum tipo de limpeza. Né? E às vezes a gente precisa entender, Peterson, porque o camarada está trabalhando num aperto operacional tão grande e o operador me fala, Ulisses, eu não tenho tempo para limpar essa máquina. Né? Então isso é um fator negativo e que mostra para a gente que a gente precisa levar mais informação. E levar a informação de dizer, olha, você precisa limpar sua máquina. Da mesma maneira que você faz a limpeza de uma embalagem de agroquímico, você precisa limpar a tua máquina. A embalagem é descartável, a tua máquina não. Né? E quanto mais... Esse é um conceito interessante. Né? Exato. A contaminação ela é progressiva. Né? Então, fiz uma pulverização hoje, vou fazer uma pulverização amanhã e não limpei minha máquina estará mais contaminada e mais difícil de ser limpa. Claro. E quando a gente une isso à complexidade de circuitos de pulverização, existem máquinas hoje no Brasil que são impossíveis de ser limpas. Na verdade, ele não está perdendo tempo de limpar a máquina, ele está dinamizando o trabalho dele, a ação dele. Exato. E outra, eu não posso perder o tempo para limpar minha máquina. Mas daí ele vai para o campo, ele começa a ter essa falta de limpeza, gera maior quantidade de resíduos no interior da máquina. Vai entupir mais. Vai ter que parar, aí fica parando, trocando o bico, limpando o bico, né? Gasta-se aí em torno de
de 3 a 4 minutos para limpar um bico, né? Então imagina aí numa máquina com 60 pontas, você para ali, você tem que limpar 4, 5, 10 pontas, você vai gastar 40 minutos naquilo. E uma limpeza simples não demora tanto quanto isso, né? Então, dentro aí desses procedimentos, acertar na gota, cuidar do clima, saber o clima certo que você precisa pulverizar cada bico, avaliar a cobertura dos alvos, calibrar a sua máquina e limpar a sua máquina, você vai estar matando a tecnologia, você vai estar fazendo tecnologia de aplicação, você vai estar evoluindo a tecnologia de aplicação. E a hora que a gente acertar no básico, acertar nesse ontem, que são conceitos antigos, aí sim a gente vai estar pronto cada vez mais para dar passos a passos aí nos degraus e subir, né, e estar preparado para a tecnologia, para a evolução que está lá no fim dessa escadaria. Aliás, essa receita do básico bem feita, ela sempre funciona, né? Sempre funciona, né? Eu acho que é importante, né, a gente ter evolução, máquinas maiores, melhores circuito de pulverização, os drones vão evoluir demais, né? Existe ainda muito questionamento em cima de drones, porém eu acho que os drones, por mais que façam um trabalho bem feito hoje, eles ainda não representam a qualidade de pulverização que eles vão ter no amanhã, né? Eles vão evoluir muito, o drone ainda está muito no começo, então a hora que começar a cair questionamento em cima dos drones, eles vão evoluir demais, né? Então para a gente estar preparado para o que o amanhã nos reserva, a gente tem que estar com o ontem feito, né? Muito bem feito. Então muito bem. Vale a pena ressaltar isso, porque o básico que está aqui, que estamos conversando hoje, que tem um monte de evento acontecendo hoje, ele está sendo mal feito. Então vamos acertar no ontem, para aí sim a gente estar preparado para amanhã. Tudo bem, doutor Ulisses, o senhor esteve aqui na região, conversou com profissionais, fez palestras em Jataí, em Caiapônia, em Mineiros, e agora são profissionais, né, são pessoas que estão ligadas às revendas, né, que vão trabalhar com as máquinas, são os agrônomos, são os técnicos que estão sendo já difusores desse conhecimento, da tecnologia, da aplicação de agroquímicos, cada vez de maneira mais eficiente, mais correta, né, fazendo com que o produtor tenha, né, uma ferramenta mais eficaz dentro da sua propriedade, né? Exato. Isso é importantíssimo, né? Eu sei, por mais que os meus trabalhos com a Stara sejam recentes, eu sei que a Stara investe muito nesses treinamentos e como eu já disse, né, os questionamentos ali colocados nos eventos, dá para perceber que é um pessoal que está bem preparado, né? Talvez ali uma coisa mais científica, né? O percentual de gotas finas de tal bico de pulverização, uma condição climática ali mais extrema, o que é pior, se é uma baixa umidade, se é um vento mais forte, né? Talvez ali coisas mais tecnológicas ou científicas, o pessoal absorveu bem, mas pelos questionamentos, pelo nível dos questionamentos, o pessoal está muito bem treinado e tenho certeza que estão prontíssimos para levar informação de qualidade para o campo. Muito bem. A gente conversou com o Ulisses Gandolfo, da Dacheng, lá do Paraná, que está fazendo um grande trabalho aí em todo o Brasil. Depois a gente vai divulgar também o site aí da empresa, para quem quiser acessar e conhecer um pouco mais. A gente parabeniza aí pelo trabalho que está sendo desenvolvido, pela parceria também com a Evolução, com a Stara, que já está aí difundindo essas informações, fazendo com que mais pessoas estejam qualificadas, capacitadas e, como a gente já falou, possam propagar essas informações para que tenhamos cada dia mais um produtor rural tecnificado. Com certeza. Pedro, agradeço aqui a presença, é uma honra estar aqui. Já ouvi falar muito aí de como essas informações são muito bem difundidas aqui. Então é um prazer, uma honra estar aqui, um prazer, uma honra trabalhar com a Evolução e a Stara. De novo, máquina, equipamentos ali 100% brasileiros, então isso para mim é uma honra mesmo. Parabéns pelo seu trabalho também de levar essas informações. Você, unido a mim, unido a tantos outros profissionais aí, tenho certeza que o Brasil só tem a evoluir, a aplicação, todo o sistema produtivo só tem a evoluir. Então, parabéns pelo seu trabalho também, é uma honra estar aqui. Muito bem, obrigado, senhor, mais uma vez. A gente fecha por aqui mais esse episódio do Agro e Negócios, o podcast do Homem do Campo, que é sempre apresentado, obviamente, no prédio do Centro Comercial do Agronegócio, aqui em Jataí, no sudoeste goiano. Um privilégio estar com vocês uma vez mais. Até a próxima.